Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste: Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aprendamos de Jesus hoje, aliás, nós já sabemos. A gente apenas vai revisar. Tudo que a gente está ouvindo hoje, nós já sabemos, já ouvimos, todos os anos a gente escuta. Os ensinamentos, sabe o que é que está faltando? É a gente praticar. É a gente colocar em prática o que a gente aprende com os ensinamentos. E hoje, Jesus nos lembra qual é o primeiro, qual é o maior dentre todos os mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não foi Jesus que inventou o mandamento do amor. Quando Jesus responde ao mestre da lei, inclusive a pergunta é: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Quando o mestre da lei faz essa pergunta, ele tem já na sua cabeça 613 preceitos, 613 coisas que deveriam ser cumpridas na lei judaica. A pergunta capciosa para Jesus é: dos 613, ele escolher qual é o maior. Jesus lembra a própria lei. No livro do Levítico, no capítulo 19, vai estar lá, eles só transferiram para cá. O maior entre todos os mandamentos: ouve, ó Israel. Só tem um Deus, não existe outro além do nosso Deus. Por isso, deveis amar Deus acima de todas as coisas. Aí o segundo mandamento, Jesus vai acrescentar, é amar o próximo como a nós mesmos. O convite que a igreja nos faz hoje é para a gente pensar como é que a gente tem colocado Deus acima de todas as coisas. Como é que a gente tem amado Deus em primeiro lugar
e colocado acima de todas as coisas, no mundo tentador, para a gente colocar Deus de lado, nas coisas que são convenientes a nós. Espera aí, vou deixar Deus aqui de lado, porque agora eu vou fazer isso, agora eu vou ser dessa maneira, não quero nem pensar agora o que é que Deus pediria de mim. Eu vou aproveitar agora essa realidade, fechar esse negócio, ou seja, a gente tem que estar atento em todos os momentos, para a gente nunca colocar Deus em segundo plano. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o convite ou a lembrança que a igreja faz hoje para todos nós é a gente pensar: como é que eu estou amando a Deus acima de todas as coisas? E o segundo pensamento é a segunda parte do mandamento mais importante, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus ele vai colocar que amar a Deus e amar ao próximo faz parte do mesmo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A pergunta é: como é que nós estamos amando o nosso próximo? Como é que nós estamos amando o nosso próximo? Gostaria de confessar a todos que eu aprendi a amar, mesmo como padre, quando eu comecei a trabalhar com os dependentes químicos. Foi quando eu aprendi a amar. Foi quando eu aprendi que a gente tem que amar sem interesse nenhum, só pelo bem da vida do outro, que a gente entra na história do outro para ajudar o outro, que a gente nem conhece, fazer o bem sem olhar a quem. Foi quando eu fui aprendendo cada vez mais como padre, que a gente tem que amar concretamente. Não basta dizer que a gente quer amar, a gente tem que amar. E quando a gente vai falar do amor, a gente não vai falar do que poderia ser, a gente vai falar das experiências que a gente teve. Então, que experiência de amar o próximo nós já tivemos, a ponto da gente poder falar para as outras pessoas dessas experiências? Tem gente que diz que ama muito a Deus. São Tiago vai nos lembrar: quem diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. Tem gente que ama, mas diz assim: eu amo esse, mas esse outro aqui eu não quero nem saber. Eu amo meus amigos, os meus inimigos eu não quero nem saber. Aí, só revisando o que Jesus diz: deveis amar os vossos inimigos. Se a gente ama só quem quer bem a gente, que diferença vai ter das outras pessoas? Não vai ter diferença nenhuma. Nós somos convidados a amar os nossos inimigos, amar aquelas pessoas que nos fazem mal, amar aquelas pessoas que nos são antipáticas, porque são essas que mais vão contribuir para a nossa salvação. Quem diz que ama a Deus que não vê, mas não ama ao seu irmão que vê, é mentiroso. E o amor passa pelo serviço que a gente faz desinteressadamente. O amor passa pelo perdão, quando a gente tem atitude para perdoar o que a outra pessoa fez, provocou em nós um sentimento. Então a gente perdoa. Amar passa pelo perdão e passa pelo serviço. Logo, amar não é sentimento, não é palavra. Amar é vivência, é prática. Ninguém jamais viu a Deus, mas quem ama permanece em Deus, diz São João na primeira carta. Quem ama permanece em Deus. Então amar é fazer o bem, amar é perdoar, amar é servir, amar é se colocar a serviço do outro. É a gente olhar para o outro e reconhecer que o outro é nosso irmão. Pois esse é o mandamento mais importante. Se a gente esquecer todos os outros e amar, a gente já está incluindo os outros também. O que não pode é a gente querer ser justo numa coisa, justo na outra, e a gente não amar.
Até porque a própria justiça sem o amor acaba virando tirania. E tem gente que quer fazer justiça, eu vou fazer justiça, mas se não tiver amor, vira tirania, passa a ser um tirano. Prestemos atenção a isso, nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, na nossa convivência. Vamos então colocar o amor em primeiro lugar. Ora, Jesus está querendo ser amado nos irmãos, nos mais necessitados. Ele mesmo diz: todas as vezes que vocês fizeram aos pequeninos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Imagine se a gente toma a decisão de amar e a gente não deixar Jesus abandonado em canto nenhum. Olhou de ser Jesus abandonado, eu vou cuidar de Jesus. Cuidar do irmão como se estivesse cuidando de Jesus. Jesus se identificou com o pequenino, com o pobre, com o marginalizado. Preste atenção nos pequenos gestos. Nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes que a gente vai ter por causa do amor. Aí a gente vai praticando, o amor vai se tornando essa energia forte, essa força na vida da gente que nos impulsiona para o serviço. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Façamos a experiência de amar o próximo. Que Deus escute então o nosso apelo e nos ajude a colocar em prática esta palavra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,